Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência, peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto esse tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim. Graças e louvores se deem a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Boa noite a todos. Peço que todos confirmem que o áudio está ok para podermos dar início à nossa meditação. Estamos meditando acerca da encíclica de São João Paulo II, Ecclesia de Eucaristia. Hoje nós concluiremos aquilo que faltou ontem, que era um quarto aspecto, que é ainda no capítulo dedicado à doutrina acerca do Mysterium Fidei, capítulo 1, que é que a Eucaristia ela é um estímulo para o compromisso social, o compromisso com e a responsabilidade dos cristãos para com a história, para com o mundo, para com a nossa vida em sociedade. Terminava ontem falando sobre a Eucaristia, que é uma antecipação do céu. E um dos aspectos mais marcantes é que, de fato, nós temos a possibilidade, através do sacramento da Eucaristia, da Santa Missa, experimentar como é viver no céu e entrarmos em comunhão com a Igreja Celeste. Mas isso jamais pode ser um meio para que nós, cristãos, nos esqueçamos desta terra. Por isso que São João Paulo II, número 20, ele vai dizer que a consequência desta tensão escatológica presente na Eucaristia, ou seja, esta ansiedade pelo céu, esse desejo de eternidade, é na verdade um estímulo para a nossa caminhada na história. É como que aquele anjo que foi enviado ao profeta Elias, quando ele estava fugindo da rainha Jezabel, que havia ameaçado matá-lo, e fugindo pelo deserto caminhou e parou junto a um junípero, e lá ele entrou um desânimo e pediu a morte. Agora basta, Senhor, podes me tirar a vida, porque não suporto mais viver. E naquele momento, diz a Escritura que Deus enviou um anjo para levar até o profeta Elias um pedaço de pão, um pão assado sobre a pedra, e também uma jarra de água, para que na força daquele alimento ele pudesse caminhar. E diz a Escritura que após tomar este alimento vindo do céu, o profeta Elias caminhou 40 dias e 40 noites até chegar a Horebe, a montanha sagrada de Deus. Portanto, receber o pão da eternidade, o corpo, sangue, alma e divindade de Jesus na comunhão, e experimentar o dom da eternidade nesta terra, é verdadeiramente um estímulo, uma força para a nossa caminhada nesta história. Portanto,
a Eucaristia, ela está sempre voltada para nos estimular a nossa dedicação diária a cada um dos nossos deveres. Quando nós recebemos a Eucaristia e na força daquele alimento celestial do corpo e sangue do Senhor, nós voltamos para cumprir o nosso dever cristão, todos os nossos deveres de cidadãos. Portanto, a missa não é uma fuga da realidade, mas é aonde nós encontramos a energia, a força necessária para cumprir o nosso dever. Isso não enfraquece a nossa responsabilidade com este mundo, diz o Papa São João Paulo II, mas antes reafirma com vigor. O Papa faz questão de reafirmar que no início do novo milênio, os cristãos se sintam ainda mais decididos a não descuidar dos seus deveres de cidadãos terrenos. Muitos, diz o Papa, são os problemas que obscurecem o horizonte do nosso tempo. Por exemplo, a necessidade de buscar a paz, nos lugares onde há conflito bélico, buscar justiça e solidariedade entre os povos, defender a vida humana, desde a concepção até o seu termo natural. Portanto, a Eucaristia, ela nos fortalece verdadeiramente para todas essas batalhas, todo esse nosso empenho, por um mundo melhor. Portanto, nós precisamos entender que há um aspecto da Eucaristia que exige de nós, os cristãos, um compromisso com esta terra, compromisso com a nossa sociedade. O Evangelho de São João, ele é muito importante para entendermos esta dimensão. Enquanto todos os evangelhos sinóticos, inclusive São Paulo apóstolo, ao narrar a última ceia, narra a instituição da Eucaristia, São João, o último dos evangelhos a ser escrito, São João, ele faz questão de não deixar esquecido um gesto que Jesus fez na última ceia, que foi o lava-pés. Somente o Evangelho de João relata que não foi um mero detalhe que Cristo fez na última ceia. Tanto é verdade que a Igreja sempre guardou com muito zelo a recordação desse gesto, Quando Jesus, antes de instituir o sacramento da Eucaristia, ele, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Enquanto ceavam, ele levantou-se da mesa, tomou um jarro com água, uma bacia, uma toalha, amarrou-a na cintura e começou a lavar os pés dos discípulos. Esse gesto que Jesus faz mostra que há uma relação indissolúvel entre comunhão e serviço. Uma comunidade que participa da ceia do Senhor tem que fazer a diferença no que diz respeito ao serviço aos homens, São Paulo vai ser tão mais incisivo nisso, que São Paulo vai dizer que uma comunidade que se reúne para a ceia do Senhor e que dentro desta comunidade
percebe a discórdia e a indiferença pelos pobres, lembremos que São Paulo começa na carta aos Coríntios censurando aqueles que, antes de começar a celebração da ceia, da fração do pão, chegavam e comiam exageradamente enquanto os pobres ainda estavam chegando do trabalho. São Paulo censura isso, dizendo que isso não condiz com o sacramento do memorial do sacrifício de Cristo, que é a fração do pão. Basta nós lermos o relato que está no capítulo 11 da primeira carta de São Paulo aos Coríntios. Significa que participar da Eucaristia inclui o compromisso de transformar a vida de tal forma que esta se torne, de certo modo, toda eucarística. Isso que o Papa fala num trecho muito pequeno. Depois, o Papa Bento XVI vai desenvolver melhor isso um outro documento que eu também recomendo a leitura e a meditação, chamado Sacramentum Caritatis, quando ele, no 3º capítulo, ele fala sobre viver uma vida eucarística. O que é viver uma vida eucarística? Quer dizer que a Eucaristia não é um momento em que nós vivemos somente naquele momento em que estamos na celebração da Santa Missa. A missa é um transbordamento. Ela começa antes e se prolonga numa vida eucarística. Esta vida eucarística é como que a nossa missão. A missa traz consigo uma missão que todo cristão tem que realizar: transformar o mundo segundo o Evangelho de Nosso Senhor. Com isso nós concluímos este aspecto muito importante da nossa compreensão acerca da Eucaristia. A Eucaristia exige de nós compromisso com os nossos deveres em sociedade. Agora, começarei a comentar o capítulo 2 da encíclica. É um capítulo dedicado à Igreja, é o capítulo eclesiológico da encíclica. O título do capítulo é A Eucaristia edifica a Igreja. Começa com o número 21 da encíclica. O Papa começa dizendo assim: o Concílio Vaticano II veio recordar que a celebração eucarística está no centro do progresso, do processo de crescimento da Igreja. O que o Papa quer dizer com esse texto do Concílio Vaticano II? Que a Igreja, ela nasce, cresce e se desenvolve através do sacramento da Eucaristia. A celebração da Eucaristia está no centro deste crescimento. Diz o Papa, também citando um outro trecho do concílio: sempre que no altar se celebra o sacrifício da cruz, no qual Cristo, nossa Páscoa, foi imolado, realiza-se também a obra da nossa redenção. Pelo sacramento do pão eucarístico, ao mesmo tempo é representada e se realiza a unidade dos fiéis que constituem um só corpo em Cristo. Portanto, é a Eucaristia que realiza a unidade da Igreja.
Por isso, o Papa escolheu o título dessa encíclica, Ecclesia de Eucaristia. A Igreja vive da Eucaristia, nasce da Eucaristia, cresce pela Eucaristia. E isso está na base da nossa compreensão da razão de existir da Igreja, né? A razão de existir da Igreja é cumprir a missão que Cristo nos deixou. Mas para cumprir a missão que Cristo nos deixou, a Igreja necessita desta comunhão com Cristo através do sacramento da Eucaristia. Existe, diz o Papa, um influxo causal da Eucaristia nas próprias origens da Igreja. A Igreja, ela nasceu por causa da Eucaristia e existe por causa da Eucaristia. E o fundamento para que o Papa nos garanta que isto é verdade é no fato de que todos os relatos dos evangelhos fazem questão de dizer que quem estava reunido com Jesus na última ceia eram os 12 apóstolos. Por quê? Os 12 apóstolos, eles eram, naquele momento, o fundamento sobre o qual a Igreja seria edificada. Era a semente que Jesus estava deixando. Era o momento em que Jesus estava verdadeiramente plantando o seu reino na terra, o novo povo de Deus. No cenáculo, os apóstolos, eles tiveram uma experiência até aquele momento inédita com Jesus. E isso é um aspecto interessante que eu vi no relato que o Papa fez e que eu nunca tinha parado para pensar a respeito disso. Os apóstolos, não há relatos de que os apóstolos tenham sido batizados por Jesus, porque eles não necessitaram ser batizados, porque eles foram batizados na paixão, morte e ressurreição de Cristo, quando Cristo os associou ao mistério da sua Páscoa, que é a origem do batismo. O batismo nos dá a graça santificante e nos redime do pecado original e dos pecados pessoais e nos introduz na vida divina. Por quê? Porque Cristo, ele era o sacramento, a própria vida de Cristo era o sacramento fonte. Cristo não precisava de um sinal para realizar a graça dele, porque ele era a própria graça vivente. Portanto, o que os apóstolos recebiam diretamente de Cristo, e não através de um sinal que representava o que Cristo estava realizando. Por isso não necessitaram de ser batizados, porém foram enviados a batizar aos outros. Jesus manda batizar, mas não batiza, porque eles todos haviam sido batizados em Cristo, na convivência e na vida que viveram de íntima com o próprio Cristo, que é o sacramento universal da nossa salvação. Cristo é o mediador da nossa salvação. Então não há um sinal que Cristo precisa fazer. Ele é o sinal. Ele é a fonte
da graça. Mas é importante nós pensarmos no seguinte, né? Com relação ao sacramento da Eucaristia, Cristo quis que os apóstolos fizessem a sua primeira comunhão e experimentassem de um modo inédito estar em comunhão com Cristo. Eles sempre estavam juntos com Cristo, viviam com Cristo, comiam com Ele, andavam com Ele, falavam com Ele com intimidade, né? Viviam as mesmas dificuldades que Cristo viveu, eles estavam juntos, sempre estavam os apóstolos juntos com Cristo. Eles estavam em comunhão com Cristo, sim, uma comunhão verdadeira, uma comunhão íntima, porém, eles também puderam experimentar a comunhão sacramental com Cristo. Eles puderam receber e experimentar, né, na última ceia, Cristo entrando neles e eles sendo recebidos por Cristo, numa comunhão mais perfeita do que aquela que eles já estavam vivendo. É isso que o Papa, no número 21, fala. Diz assim, vou ler as palavras depois dessa explicação, né? Então, a última ceia foi a primeira comunhão dos apóstolos. E a primeira comunhão das primeiras comunhões, né? Depois disso, que começou os apóstolos, depois de terem visto Jesus fazer, fizeram o mesmo que Jesus fez. Então, diz o Papa, textualmente, no cenáculo, os apóstolos, tendo aceitado o convite de Jesus, tomai, comei, bebei dele todos, entraram pela primeira vez em comunhão sacramental com ele. Desde então, até o fim dos séculos, a Igreja edifica-se através da comunhão sacramental com o Filho de Deus, imolado por nós. Por isso, Jesus deu a ordem, fazer isto em minha memória. Portanto, é através da comunhão que os apóstolos puderam experimentar. Podemos imaginar o que se operou na alma dos apóstolos naquele momento. Todos nós, se vivemos uma vida de fé eucarística plena, temos lembrança da nossa primeira comunhão. Imagine aquele momento, quem fez a primeira comunhão ainda criança, aquela festa, aqueles cantos, aquela igreja bem enfeitada, aquela ansiedade por receber pela primeira vez o corpo de Cristo, né? Aquela experiência que marcou a nossa história, aquele doce sabor que sentimos, não só na nossa boca, mas na nossa alma, né? Os apóstolos experimentaram, né? Os apóstolos experimentaram isso. Portanto, a igreja, ela não pode abrir mão desta experiência, porque ela é a experiência fonte, é aquilo que dá origem a toda a igreja. O número 22, o Papa vai aprofundar um pouco mais sobre esse sentido da comunhão com Cristo através da comunhão eucarística. Diz ele textualmente: a incorporação em Cristo, realizada pelo batismo, renova-se e consolida-se continuamente através da participação no sacrifício eucarístico. Sobretudo
na sua forma plena, que é a comunhão sacramental. Veja que o Papa faz questão de falar que existe uma forma plena, quer dizer que existe uma forma não plena de participar do sacrifício eucarístico. Qual é a forma não plena? É a forma que, por exemplo, neste momento, infelizmente, é a que a maioria dos fiéis tem para participar da Eucaristia. Uma participação não plena, assistindo, né, de suas casas a celebração da Santa Missa. Ou mesmo quando estavam na igreja e não tinham o estado de graça necessário, estavam na missa, recebiam os efeitos e os frutos da celebração do sacrifício da missa, porém não comungavam para não cometer o pecado de sacrilégio, de receber a comunhão em pecado. É importante saber que nem todos que estão na celebração da Santa Missa podem receber a comunhão sacramental, só aqueles que de fato estiverem preparados para receber, né? Portanto, a Eucaristia, ela renova e consolida, quer dizer, fortalece, ela conclui a nossa incorporação em Cristo. É através da Eucaristia que, de modo mais pleno, nós vamos ser verdadeiramente corpo de Cristo, membros do seu corpo místico, né? Continua o Papa: podemos dizer que não só que cada um de nós recebe Cristo, mas também que Cristo recebe cada um de nós, porque ali está o selo da nossa amizade com Ele. Ele intensifica a nossa amizade conosco. Então, o Papa faz uma interpretação da Eucaristia como gesto de amizade de Cristo. Ele se dá aos seus amigos. Ele recebe os seus amigos, né? É muito interessante nós entendermos isso, né? Cada vez que nós nos aproximamos para receber na comunhão, nós estamos dizendo: Jesus, o Senhor é o meu amigo, o meu melhor amigo. Entra de um modo na minha vida como nenhum dos meus amigos pode entrar na minha vida. Ninguém pode entrar tão profundamente numa amizade tão plena como o Senhor. E, ao mesmo tempo, dizemos para Jesus: Jesus, deixe-me ser seu amigo, me aceite nesta amizade tão profunda, né? Essas palavras do Papa São João Paulo II têm que calar forte ao nosso coração. Jesus é o nosso amigo e nos quer verdadeiramente seus amigos. Chamei-vos amigos, diz Jesus em João capítulo 15, versículo 14. Na comunhão eucarística, portanto, se realiza de modo sublime aquilo que só é possível por causa da comunhão. Dentro de mim vive dois seres, duas pessoas. Pela comunhão, dentro do mesmo corpo, vive eu e Cristo. A inabitação de Cristo e do discípulo. Um casamento, uma perfeita união, um só corpo. E Jesus que foi quem garantiu isso, dizendo: permanecei em mim e eu permanecerei em vós. João 15, 4.
Portanto, queridos irmãos, esta nossa primeira meditação sobre a Eucaristia como fundamento e origem da Igreja, fonte e alimento da Igreja, tenha como fruto uma declaração incondicional de nossa amizade com Cristo. O nosso desejo de que Ele nos aceite, que nós possamos aceitá-lo. Uma gratidão de podermos ter feito essa experiência um dia e que logo nós voltaremos a fazê-lo, de recebê-lo em plena comunhão do seu corpo, seu sangue, sua alma e a sua divindade. Graças e louvores se deem a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Ao final dessa meditação, eu quero pedir a todos que rezem juntos, de maneira especial, por o nosso querido José Miguel, filho do Etevaldo e da Eliane, que nasceu ontem, nasceu no dia 20, e ainda requer cuidados, está hospitalizado, precisa da nossa oração. Ele teve algumas complicações depois no momento do parto, mas está bem, e os pais estão muito confiantes em Deus e nosso Senhor. Então eu peço a todos, rezem hoje, principalmente ao assistir à Santa Missa, por esse pequeno servo de Deus, que vai se recuperar rapidamente e, se Deus quiser, logo estará na sua casa com os seus pais, para poder logo estar conosco aqui, depois de crescer, ser um dos amigos de Jesus que vão receber o corpo, o sangue, a alma, a divindade de Cristo. Então eu peço a todos a oração por esse pequeno bebê, José Miguel, que nesse momento possamos juntos rezar por ele.